noite a todos, paz seja convosco, você que nos assiste na sua casa, no conforto do seu lar, ou aonde você estiver. Nós estamos iniciando este culto do propósito, nesta terça-feira, 9 de março de 2021, para a honra e glória do Senhor. Quero ler um texto e fazer uma oração breve para a abertura deste culto. Abra o teu coração para receber aquilo que Deus tem preparado para você nesta noite. Isaías 41, versículo de número 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Tome posse da palavra do Senhor, porque é esta palavra que vai dar segurança para você, nas tuas necessidades, em tudo que estamos vivendo. São momentos desafiadores, momentos difíceis, talvez isto você já tenha cansado de ouvir, mas creia, você não está sozinho, o Senhor Jesus está com você. Quero fazer uma rápida oração na abertura deste culto, em seguida vamos para um momento de louvor e adoração. Feche seus olhos, você que está nos assistindo nesta hora. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, muito obrigado pelo privilégio de mais uma vez estarmos reunidos. Senhor, talvez não podendo estar reunido fisicamente com o povo de Deus na igreja, por necessidades de estarmos nos guardando, nos resguardando de tudo isso que está acontecendo, mas estamos em espírito, Senhor. Visita cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está assistindo o culto nesta hora, que ele possa abrir o seu coração, receber, Senhor, a palavra de Deus, os louvores que serão entoados em seguida, que possa estar preparando o solo do seu coração, para podermos ser alimentados pela palavra, a palavra de esperança, a palavra do Senhor Jesus que não falha, porque Ele disse, Senhor, há mais de 2000 anos atrás, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, os lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei sobre todo
todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Jesus, toda honra, toda glória ao nosso Deus. Paz, boa noite, tudo bem? Eu venho aqui dar um testemunho, né? Aproveitar que, né, mesmo diante aí dessas dificuldades de pandemia e restrição, né, de acessos, nós temos aí a tecnologia a nosso favor, as redes sociais que nos permitem estarmos juntos, né, conectados. E eu venho falar dos meus propósitos de oração, que quando começou no ano passado eu comecei a participar e coloquei ali todo referente à minha vida, até em áreas da minha vida que eu julgava que não precisava nada, né? Mas quem somos nós para julgar, né? Deus sabe todas as coisas. E eu coloquei ali item por item e orado ali e crendo, né, que Deus é poderoso e Ele é poderoso. E tive um mês de janeiro bom, graças a Deus, né, em todas as áreas. Tive um mês de fevereiro, em especial, espetacular, fora da curva na área comercial, dentro do meu trabalho, fazendo aquilo que eu gosto, né? Porque quão prazeroso é você trabalhar com aquilo que você gosta, né? E da maneira como eu trabalho, posso ter o meu horário, né? Eu posso tomar café em casa com a minha família, almoço em casa, busco minhas filhas na escola, posso acompanhar meus pais que já são em mais idade e trabalho atendo meus clientes com zelo, com cuidado, né? Toda honra e toda glória para Deus, que Ele quem me proporciona, que me permite isso. E falando do meu mês de fevereiro, eu trabalho com vendas, trabalho na área de consórcios, né? Investimento, aquisições. E eu tive um mês muito abençoado, assim, foi o mês que provavelmente eu mais tenha vendido aí nesses meus 12, 13 anos, né, dedicados a essa área. Eu fiz outros negócios, atendimento a clientes também, fui muito bem reconhecido, né, por eles, assim, o que me trouxe grande gratidão. E na sexta-feira, dia 26 à tarde, falei para minha esposa, falei, amor, o mês foi espetacular, mostrei para ela tudo anotado, como é que foi o mês, né, e falei, tô dando por encerrado. E não dois minutos depois, toca meu telefone, a supervisora da empresa a qual eu represento, perguntando se eu estava no escritório. Eu falei, olha, não tenho ficado no escritório, eu tenho trabalhado de casa. Ela falou, posso passar aí? Eu falei, pode, né? Pode me adiantar o assunto? Ela falou, não, é só para levar aí para você aí uma lembrança. Eu falei, tudo bem, né? E ela veio, né? Desci receber ela na portaria do prédio onde eu estou morando atualmente. Ela me entregou uma sacola, subi, né, para o meu apartamento, abri a sacola. Era um reconhecimento da empresa, porque eu
no ano passado, eu atingi lá, a empresa começou a classificou, né, todos os representantes por nível de produção de venda, qualidade de atendimento, e eu consegui, né, teve alguns que já se classificaram no topo, e eu fiquei um pouco abaixo disso nessa classificação, até pelo motivo de eu trabalhar, né, sozinho, não ter uma equipe de vendas, né, e eis que, para minha surpresa, o meu trabalho no ano passado, né, para honra e glória de Deus, eu fui, né, condecorado, né, eu fui classificado, né, considerado um faixa preta, né, como eles chamam. Estou entre os melhores, entre os primeiros, né. Fiquei muito contente. E aí depois veio um outro detalhe que não era apenas eu estar, né, entre os melhores, de todos os que tentaram alcançar essa colocação, apenas 10 foram classificados e eu sou um desses 10. Então fiquei muito feliz porque, assim como eu coloquei aonde ali eu testemunhei, divulguei esse reconhecimento, né? A gente trabalhar com o que gosta é maravilhoso e eu sei que eu trabalho com o que eu gosto, tenho total domínio e conhecimento do que eu faço, né? Sei arcar com as responsabilidades que a profissão exige, né? Não sou um aventureiro nesse ramo. E você trabalhar com o que você gosta, ter o retorno financeiro, assim como eu tive no mês de fevereiro, e aí um reconhecimento do porte, do tamanho que eu tive, para honra e glória de Deus, porque a satisfação, a alegria que traz para a gente é muito grande. E eu não pude, quando recebi isso, né, imediatamente compartilhei com as pessoas próximas, com os amigos de fé, né, que ainda caminham conosco, as pessoas próximas de trabalho, aqueles que de alguma maneira, né, contribuíram para que isso alcançasse. Então, o que eu quero deixar aqui é o testemunho, mais uma vez a minha gratidão, né, a Deus, a Ele toda a honra, toda a glória, né. Agradeço a igreja onde nós podemos congregar ali, todo o suporte que nós temos ali, através de oração, dos pastores, né, do corpo, né, dessa igreja, né, e falar para você que não desista, não deixe de orar, que Deus traz à existência aquilo que não existe, Ele transforma o que é preciso transformar. Se eu tivesse mais tempo, né, se pudesse, se eu entrasse em detalhes do meu testemunho, com certeza ainda mais as pessoas seriam edificadas, né? Mas eu creio que esse testemunho já é gratificante e edificante para Deus, tá? Obrigado, um abraço, fiquem com Deus. Aqui o reconhecimento, né, que eu ganhei, que me deixou muito contente. Um abraço. Aleluia. Grande é o nosso Deus, que continua sendo Deus em todos os momentos da nossa vida, em todas as situações em que vivemos. Neste momento eu quero apenas lembrar você que nós continuamos, apesar da igreja estar fechada e não sabemos o que amanhã as autoridades de Curitiba vão decidir, mas não esqueça, pare tudo, até o dia 15/3, meio-dia, 5 minutos de oração. É o nosso momento de oração, de intercessão, por tudo que está acontecendo, por Curitiba, pelo Paraná, pelo Brasil, colocando a tua casa, a tua família, dobra os teus joelhos, pare tudo, ou aonde você estiver, mesmo dentro do carro, se você puder, pare, 5 minutos de oração, meio-dia, é um momento que nós estamos levantando este clamor, esta intercessão, para que o Senhor possa estender a sua mão poderosa, e ouvir o nosso clamor e vir em nosso socorro. Amém? Então, meio-dia, pare tudo. 5 minutos de oração. Até o dia 15/3, esta é a nossa campanha de oração. Também, como afirmamos, ainda continuamos com a igreja, com cultos virtuais. Acompanhe pelas redes sociais, pelas plataformas, todas as notícias que estarão sendo divulgadas a partir de amanhã. Temos expectativas, mas dependemos da autorização das nossas autoridades do município de Curitiba. Amém? Glória a Deus pela sua vida, por você fazer parte deste corpo, por fazer parte desta igreja em todas as situações e circunstâncias. Não esqueça também, nós temos no culto do propósito um espaço reservado para o testemunho. Se você
por alguma situação, talvez não queira vir testemunhar pessoalmente no microfone, aqui no altar, você pode gravar um áudio, gravar um vídeo, nos enviar, para que possamos, então, estar veiculando e colocando ele para que, durante o culto, possa ser abençoador na vida da igreja, para a vida do povo de Deus. É muito importante. Testemunho de qualquer bênção que você teve, na área do trabalho, na área da cura, na área espiritual, na área financeira, na área familiar. Não deixe de testemunhar. É um momento que é reservado para que, 5 minutos que nós temos reservado para o testemunho daquele que tem algo para dizer para a igreja, para nos alimentar, para nos edificar. Amém? Então, faça isso. Se você não, por alguma razão, não quer vir testemunhar, e também até porque, neste momento, nós estamos com a igreja fechada, só culto virtual, não deixe passar a oportunidade de testemunhar daquilo que Deus tem feito, porque Deus continua sendo Deus. Mesmo nesta situação, o poder de Deus continua sobrenatural. Amém? Quero fazer o momento do levantamento dos dízimos e das ofertas. Você que talvez não possa vir durante a semana, sempre tem uma pessoa aqui, alguém para receber o teu dízimo, a tua oferta, mas já tem as plataformas ali na tela, tem através de transferência bancária, através do PicPay, através do Pix também. Então tem a forma e a maneira como você pode estar fazendo a tua parte com Deus. Eu quero deixar um versículo para você, um versículo muito conhecido, mas que é importante para nós vermos como Deus nos surpreende. Está em Efésios, capítulo 3, versículo de número 20, diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder. O nosso Deus nos surpreende. Esse momento de você entregar o teu dízimo, a tua oferta, você não está fazendo para homens. Você está fazendo a sua parte como membro, como filho de Deus, para aquele que é capaz, como o texto diz, de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Portanto, quando você entrega o teu dízimo, entrega a tua oferta, a tua contribuição para a obra de Deus continuar, você está fazendo para alguém que é infinitamente mais do que nós imaginamos. E Ele conhece o teu coração, a tua sinceridade, a tua generosidade. Não retenha aquilo que não é teu, aquilo que é do Senhor. Não que Deus precisa, porque Deus não precisa. Os pastores não precisam, mas Ele quer ver a tua fidelidade. Você não está podendo vir na igreja, mas tem as formas digitais, as formas tecnológicas, de você fazer a tua parte com Deus. Aquilo que ele vai repreender o devorador da enfermidade, do desemprego, do fechamento de portas de trabalho. Ele vai, porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Creia nisso, tome posse desta palavra para a tua vida financeira. Vamos orar agora, abençoando este momento da entrega dos dízimos e das ofertas da nossa igreja 47 EQ do Guabirutuba. Senhor nosso Deus, nós abençoamos as vidas, Senhor, que tão, Senhor, fielmente, tão generosamente, cumprem a sua parte naquilo que o Senhor requer. Porque o Senhor diz, aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Querido Deus, nós queremos retribuir e devolver um pouco do muito que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem aberto portas de trabalho, de emprego, de renda. O Senhor tem, ó Pai, feito com que as coisas, Senhor, mesmo neste ano de pandemia, nada nos faltou. Não faltou o pão, não faltou a vestimenta para nós, para os nossos filhos, para a nossa geração, para a nossa casa, para a nossa família. O Senhor tem suprido, porque o Senhor continua sendo um Deus fiel, fiel em todos os sentidos. Nós que muitas vezes somos infiéis, ô Senhor, e onde somos infiéis? Muitas vezes nesta parte financeira, ô Senhor, endurecemos o nosso coração, fechamos a nossa mão, mas querido Deus, o Senhor continua nos amando, o Senhor continua, ó Pai, usando a Tua palavra para abrir os nossos olhos e para ver a importância que isto tem no reino de Deus para a Tua igreja, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por este momento, te rendemos ações de graças. Amém e amém. Glória a Deus.
Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, muito obrigado por ter nos concedido a tua graça, a tua misericórdia de estarmos mais uma vez aqui, Senhor. Quando vimos pelas notícias, Pai, que nos chegam, Senhor, meu Deus, tudo o que está acontecendo no mundo afora, em especial aqui no nosso país, na nossa cidade, muito perto de nós, Pai. Senhor, muito obrigado por este momento, obrigado por ter, Senhor, meu Deus, da tua parte, a confiança de estar aqui, trazendo a tua voz e a tua mensagem, Senhor. Deus, nós continuamos crendo na tua presença, poderosa, santa, bendita, e no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. É que nós te pedimos, Pai, que nesse dia, Senhor, meu Deus, traga até nós, Pai querido, para que a tua palavra ministrada, para que nesta noite, Senhor, nós possamos, Pai querido, receber de Ti algo que nutra os nossos corações, que traga a nós, Pai querido, a certeza da Tua presença e da Tua real vontade para com cada um que está ouvindo-nos nesta noite, Senhor, para a nossa vida. Nós Te agradecemos por este momento, Senhor. Habita em nós, nos ajuda, Espírito Santo, nos abençoe, Deus. Mais uma vez, como sempre te peço, usa da tua graça e da tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor. E que aqui eu seja um canal de bênção para aqueles que estão nos assistindo nesta noite, para aqueles que estão nos ouvindo, Pai, para a glória do teu santo e do teu poderoso nome, que assim seja feito. Amém. Graças a Deus. Boa noite, paz seja convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrar propriamente dito na mensagem para esta noite, gostaria de reforçar aquilo que o pastor Joel falou aqui com relação aos testemunhos, porque creio que não existe época melhor para nós testemunharmos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Porque as notícias são tão ruins, as notícias são tão terríveis, né? Que nós precisamos glorificar o nosso Deus e anunciar as coisas que Ele tem feito. Porque nosso Deus não está morto, nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que fez os céus e a terra e que criou todas as coisas. E no nome de Jesus, eu e você sabemos pela palavra de Deus que somos mais do que vencedores, porque temos essa esperança e essa confiança em Cristo Jesus. Então, se você tem um testemunho de livramento, um testemunho de prosperidade, um testemunho na tua família, algo que você queira, quem sabe neste momento, até ir através do chat, você pode colocar ali, porque são pessoas que estão na mesma plataforma que você, que vão ler aquilo que você está colocando ali, expondo ali. Se assim for da vontade do teu coração, coloque um testemunho ali, que eu sei que essas pessoas, enquanto eu vou estar trazendo a mensagem, elas vão estar olhando o chat ali, e quem sabe muitas delas possam ser edificadas para a honra e para a glória do nome do Senhor. Se não for nesta terça-feira, quem sabe, em nome de Jesus, na terça-feira que vem, já poderemos estar aqui presencialmente. Então, você também já pode preparar, como o pastor
disse aqui, às vezes é difícil de falar aqui, para a gente é difícil, às vezes engasga um pouco, né? Mas eu tenho certeza, escreva, grave um áudio, ou então um vídeo, e mande para nós, que vai ser relatado aqui. É um momento de testemunhar as coisas de Deus, é momento de anunciar que Jesus Cristo está vivo, porque o mundo não está acreditando nisso. Nós cristãos temos que continuar acreditando que o nosso Deus vive e que reina para todo sempre. Amém? Então que você seja desafiado a isso. Se quiser agora colocar aí no chat, pastor, irmãos, recebi tal bênção, escreva ali, as pessoas vão estar olhando e nós vamos estar glorificando o nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. O tema da mensagem dessa noite é: seja feita a tua vontade. E eu até quando entrei aqui, o Hélio me pediu para passar o título para ele, eu falei: Hélio, só não se esqueça de colocar o tua em letra maiúscula, porque seja feita a vontade de Deus, a tua vontade, Senhor. E como a gente tem visto tantas coisas acontecendo, eu creio que para todos nós, e principalmente para nós cristãos, não há como nós não nos debruçarmos diante do nosso Deus. Não há como. Não há como nós buscarmos estar no centro da vontade dEle. Muitas vezes nós falamos isso há tempos atrás, né? Quantas vezes foi falado aqui neste altar? Eu até mesmo disse isso algumas vezes, antes disso tudo estar acontecendo. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, mas nós ainda não tínhamos enfrentado o que estamos enfrentando agora. E eu creio que é um período prodigioso para que a igreja se coloque verdadeiramente. Eu digo igreja, o corpo de Cristo. Nós, eu e você, nos coloquemos diante do Senhor, dizendo a Ele: Senhor, seja feita a tua vontade. Nós estamos num culto de propósitos. E aí, eu, preparando essa mensagem, pensei: puxa vida, Senhor, então, como nós vamos exemplificar e explanar isso lá à noite, né? E Deus falou comigo de uma forma simples no meu coração. É justo, é real, é permitido, é bíblico que eu e você coloquemos nossos propósitos na presença de Deus. Seja com relação à nossa família, seja com relação ao nosso trabalho, à nossa vida, né? As coisas que estão nos cercando hoje, nossa saúde física, nossa saúde espiritual. Tudo isso é lícito àquele que crê, porque Deus diz sempre que é necessário que a gente creia nele e que creia também que ele é galardoador, que ele é presenteador daqueles que o buscam. Mas nós nunca podemos, irmãos, nos esquecer de que Deus vai nos abençoar, de que Deus vai nos trazer coisas para nossa bênção, né? Dentro da hierarquia da sua boa, perfeita e agradável vontade. É o que a Bíblia nos diz, é o que a Bíblia tem alguns versículos aqui para ler com você que nos asseguram isso. E no final, o último versículo fecha tudo que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Veja bem, quando a gente começa a estudar a Bíblia, e começa a estudar principalmente o tema, a mensagem que Deus quer trazer aos nossos corações, a gente começa a passear um pouco pela palavra de Deus. E eu me deparei, como texto base desta noite, vou ler com você, o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6, no versículo 9. Jesus Cristo está ali no Sermão da Montanha, falando desde o capítulo 5, muitas e muitas coisas, ensinando uma multidão de pessoas, né? E ele entra no sentido da oração. Ele cita o poder da oração e muitas vezes a dificuldade que nós temos em orar. Muitos discípulos chegaram diante do Senhor e falaram: Jesus, ensina-nos a orar, ensina-nos a pedir, ensina-nos a buscar, ensina-nos a colocar os nossos projetos, os nossos planos na tua presença, né? E Jesus não podia deixar, porque Jesus era Senhor, é Senhor de todas as coisas, aqui em forma 100% homem, 100% Deus, né? E ele se preocupou e deixou assim um texto interessante para nós, que diz assim, no versículo 9 do capítulo 6 de Mateus: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é a oração que Jesus ensinou. Qual é a grande dificuldade para nós? É que muitas vezes, quando nós nos deparamos com essa oração, e essa oração ficou conhecida naturalmente como o Pai Nosso, né? Nós muitas vezes somos levados por uma certa, não digo uma religiosidade, mas algo doutrinário que veio junto com a igreja cristã e protestante, de que isso daqui é uma reza, de que isso é algo que se decora. Em alguns lugares é algo que se decora. Mas eu digo para você, se você recitar isso apenas como um poema, apenas como algo que não fará grandes diferenças, mas você decorou, eu creio que dificilmente fará algum efeito na sua vida. Mas se nós olharmos nos detalhes dessa oração, se nós não que precisamos nos prender literalmente ao que está escrito, mas no sentido do que está escrito, as nossas petições, os nossos propósitos estarão sendo colocados diante de Deus de uma forma completamente diferente. E quem sabe estejam aí grandes intenções de Deus de nos abençoar, de me abençoar e de te abençoar. Porque o nosso culto hoje é um culto de propósito. Não é porque a igreja está fechada hoje, porque as coisas estão, que nós não vamos mais buscar, que nós não vamos mais pedir, que nós não vamos mais colocar a nossa vida diante de Deus, porque senão todos nós deveríamos ficar trancafiados dentro de casa, num quarto escuro, esperando o dia nascer. Mas o pastor José Drunou, aqui com propriedade, fez um louvor que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã porque é vontade de Deus que isso aconteça. É vontade de Deus que você seja abençoado. Mas nós precisamos saber, precisamos entender que nós precisamos pedir a Deus discernimento, sabedoria, para que a gente assuma verdadeiramente estar no centro da vontade dEle. O que acontece muitas vezes, um alerta que nós fazemos aqui, um alerta que Deus fez ao meu coração, é que muitas vezes nós queremos que Deus, quando estamos num propósito, quando estamos buscando algo de Deus, nós queremos que Deus se amolde à nossa vontade. Nós queremos que Deus faça em regra aquilo que nós estamos buscando e aquilo que nós estamos querendo. Nós muitas vezes queremos impor a nossa vontade diante de Deus. E às vezes insistimos achando que vamos dobrar a Deus, como muitas vezes dobramos os nossos pais, os nossos avós, né? Tem avós aqui, o pastor Joel é avô, José Drunou é avô, né? A gente fala que sempre o avô, ele é mais mole assim com os netos, né? O neto vem, pede alguma coisa, né, pastor Joel? Se fosse pai, talvez não desse, mas como é avô, não tem mais, vai lá e dá. Então, às vezes, a gente começa a falar com o nosso Deus, que é nosso Pai, como se Ele fosse o nosso avô. Como se a gente tivesse condições com o nosso, dobrar, porque o avô ama, eu creio que até em dobro, quem sabe, porque é uma descendência, né? Parece que aquilo nutre. Eu vejo nos avós o olho brilhando, né? Quando falam dos seus netos, porque é uma geração que deu fruto, né? Parece que isso o homem tem, né, pastor? Acho que o homem tem isso, não é, José? Assim, dentro dele de ver, porque a Bíblia fala muito disso. Então, isso deve ser algo que é real no homem, né? Porque Deus sempre relata o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de uma sequência, né? de uma obra que deu certo. Né? Então, muitas vezes, a gente busca chegar diante de Deus dessa forma. Mas Deus está falando, e Jesus Cristo nos deixou bem claro aqui,
nesta oração que ficou gravada, e que é falada, e que é cantada, e que não deveria ser dessa forma, que deveria ser declarada como uma reverência a Deus, e ele fala ali no versículo 10, venha o teu reino, Jesus dizendo, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Veja que interessante isso, Jesus falando isso lá em Mateus capítulo 6, que é o início do ministério de Jesus, e depois em João capítulo 11, em outras passagens também a gente vê isso, mas eu tirei João capítulo 11, ele está lá ressuscitando Lázaro, e o que ele diz antes de fazer com que as coisas aconteçam? Ele levanta os seus olhos para os céus, né, e diz assim, Pai, eu te agradeço, porque sempre o Senhor me ouve. O que Jesus estava dizendo ali, o que Jesus estava colocando ali, eu sempre faço a tua vontade. Eu sempre entendo que quando eu faço as coisas, a tua vontade é que está prevalecendo. E Lázaro ressuscitou, e cegos enxergaram, coxos andaram, paralíticos andaram, coisas tremendas Jesus fez nesta terra, porque assim era feita a vontade de Deus. E a vontade de Deus é sim de me abençoar e de te abençoar dentro dos propósitos que você colocou ali. E eu pensei comigo que eu deveria colocar diante do Senhor essas minhas petições como um propor para Deus. Tem pessoas que dizem que a gente tem que exigir isso. Eu não sou dessa linha. Quem sou eu para exigir algo de Deus, né? Mas eu creio que a gente deve propor. Senhor, este acontecimento aqui que eu coloquei com relação à minha família, Senhor, eu estou propondo, eu estou colocando um propósito, ou seja, eu estou propondo isso à tua avaliação, Senhor. Eu estou te colocando isso, Senhor. Seja feita, Senhor, a tua vontade. Seja feita a tua vontade, porque eu sei daí, irmão, meu irmão e minha irmã, se acontecer aquilo, eu vou ter certeza que foi Deus que me abençoou. Eu já vi muitas pessoas, e quem sabe até eu já, não lembro agora assim, mas talvez até já fiz isso. Muitas pessoas vêm, dão um testemunho dizendo que conseguiram um emprego, que aquilo era de Deus, né? E daqui a pouco passam em 6 meses, elas vêm e dizem que saíram daquele emprego porque não era bem aquilo que Deus queria. Bom, então aí a gente sempre vai ficar numa dúvida, se foi Deus ou se não foi Deus. Mas se você colocar sobre a apreciação do Senhor as minhas petições e dizer, Senhor, eu estou querendo isso, Senhor. Eu estou querendo isso lá no meu emprego, eu estou querendo isso na minha casa, eu estou intercedendo aqui pelo meu irmão, pela minha irmã, eu estou intercedendo por aquele que está aflito, que está oprimido, que está enfermo. Senhor, mas seja feita a tua vontade, tanto, Jesus diz, tanto na terra como nos céus. E o final dessa oração diz assim, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Essa é a nossa certeza, meus irmãos, de que o Senhor fará cumprir a sua vontade. Se eu colocar isso diante de Deus, não há o que possa. Existe um versículo bíblico que fala lá, agindo, Deus dizendo, né? Ele está ali em terceira pessoa, agindo eu, ou agindo Deus, quem impedirá? E muitas vezes a gente tem a gente é meio choramingando, a gente chega meio choroso diante do Senhor, como falei no começo, tentando comover o coração de Deus, como a gente fez com o nosso pai, quem sabe não deu certo, e fez com o nosso avô, e quem sabe deu certo. Então a gente quer tentar demover Deus disso. Tem 2 exemplos interessantes que eu quero trazer para você. Um que Deus atendeu. O rei Ezequias. Rei Ezequias, Deus enviou o profeta Isaías até a casa dele, até o palácio, e disse para ele, arruma a tua casa porque você vai morrer. E o rei Ezequias, diz a Bíblia, chorou amargamente, orou, buscou do Senhor, pediu provavelmente para o Senhor para poupá-lo daquele
daquele momento. E o que aconteceu? Quando Isaías estava passando pelo pátio, para ir embora já, Deus falou com ele de novo: volta lá, Isaías, leva uma pasta de figos, passa sobre as chagas do rei Ezequias e diga para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida para ele. Né? Então, o que Ezequias fez? Ele propôs algo para Deus, ele colocou algo que era do seu coração diante do Senhor. E o Senhor fez. E o Senhor agiu. E o Senhor operou. Um outro texto, aí envolvendo Jesus. Jesus no Getsêmani, aflito, pecados todos, maldição sobre ele, toda a maldição do mundo sobre ele. Isaías 53 diz lá que agradou ao Senhor moê-lo, fazendo enfermar. Jesus está ali enfermo pelos pecados do mundo, suando gotas de sangue. O que ele fala? Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas não seja o que eu quero, mas cumpra-se a sua vontade. E o que aconteceu? Cumpriu-se a vontade de Deus. E a vontade de Deus era o quê? Que Jesus fosse a morte, que Jesus fosse a cruz, por amor de mim e de você, por amar o mundo de tal maneira que ele entregou naquele momento, quando Jesus propôs aquilo para ele, Deus falou: não, vai se cumprir a minha vontade. E a vontade de Deus prevaleceu, e o poder de Deus prevaleceu, que ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou, hoje ele vive, está à destra de Deus, e é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E todo joelho, como nós sabemos, se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O que aconteceu? A vontade de Deus prevaleceu, e a vontade de Deus soberana naquele momento trouxe grande poder, trouxe grande glória sobre todo aquele que crê. Então o próprio Jesus, quando ele fala aqui, nesta oração que ele ensinou, ele teve que ir lá na frente se submeter àquilo que ele tinha falado lá atrás, a oração que ele tinha ensinado a fazer. E não há como se chegar a Deus se não for pela oração. A oração é o caminho mais curto. A oração é o que nos leva até o Senhor. A oração é o que nos faz buscar a presença de Deus. Muitas vezes a gente coloca coisas, coloca propósitos na tentativa de que ele atenda a todas as coisas daquela maneira, assim, bem certinho, todas as palavras que nós escrevemos no nosso flyer, no nosso projeto ou na nossa vida. Mas se nós subordinarmos a vontade a nossa vontade a dele, grandes coisas ele fará, como o pastor Joel leu aqui no encerramento da parte dele, que ele diz que Deus faz muito mais coisas que nem nós entendemos, que nem nós sabemos o quão grandes coisas ele pode fazer. Mas isso só acontece quando nós nos subordinamos a nossa vontade à vontade dele. Porque é ele que manda, é ele que faz, é ele que opera. Eu posso até conquistar muitas coisas na minha vida pelo meu próprio valor, ou pela minha própria insistência, né? Mas eu não tenho a certeza exata se eu coloquei aquilo diante do Senhor, para que ele apreciasse. E a vida naturalmente segue o seu ciclo, e eu posso conquistar muitas e muitas coisas por minha própria vontade ou por minha própria determinação. Pode. Mas elas serão sempre efêmeras, elas serão sempre passageiras. Quando eu tenho certeza absoluta que eu submeti a minha vontade à avaliação de Deus, à vontade dele prevalecendo na minha vida, tudo aquilo que eu receber de Deus, eu vou ter certeza que será chancelado pelo céu, pela glória dele, selado pelo poder de Deus, e isso vai vingar, isso vai permanecer, e isso vai
transformar, e isso vai modificar muitas coisas que eu posso fazer e que eu deveria fazer, mas que quando eu submeto a apreciação de Deus, a vontade de Deus, Ele vem e diz, amém, assim seja, assim será sobre a tua vida, pela minha glória e pelo meu poder. E aí o meu testemunho flui naturalmente, flui normalmente. Então, eu tenho alguns versículos aqui que eu queria ler, né, com vocês. Para começar, o Salmo 143, versículo 10, para basear tudo isso que eu estou falando. Salmo 143, versículo 10, diz assim, ó. Veja o que o salmista Davi, homem segundo o coração de Deus, diz, ó. E ele estava numa situação que ele precisava ser livre dos seus inimigos. E ele diz assim no versículo 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, guie-me o teu bom espírito por terra plana. Veja como até o salmista aqui diz, ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade. Ensina-me a me colocar diante da tua vontade, Senhor. Que não prevaleça a minha, Senhor, mas prevaleça a sua vontade na minha vida. Romanos capítulo 12, versículo 2. Outro texto que fala também das concupiscências do mundo e etc. E diz assim, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimenteis, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha e na sua vida. Na minha e na sua vida. Então, a gente tem em João também, quero ler um texto, João 9:31, também um texto bem, que vai nos basear bem em cima do que nós estamos falando aqui hoje. Diz assim, ó, e aí vem o poder da oração, e aí vem o poder dos nossos propósitos colocados diante de Deus. Veja assim, ó, verso 31, de João capítulo 9. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Ele ouve. Ou seja, se submete à vontade de Deus, se coloca dentro da vontade, no centro da vontade de Deus, é uma pessoa transformada pelo Espírito Santo, teme ao Senhor, guarda os seus princípios, guarda os seus princípios éticos, os seus princípios morais, esse está vivendo dentro, no centro da vontade de Deus. Então o que acontece? A vontade de Deus se cumpre na vida daquela pessoa. Não existem empecilhos, não existem impedimentos. Quando eu e você colocamos a nossa vida diante do Senhor e colocamos os nossos pedidos, os nossos princípios, as nossas situações diante dEle. Filipenses capítulo 2, versículo 13, nos diz assim, porque Deus é o que opera em vós, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então são vários versículos que a palavra de Deus nos traz, são vários acontecimentos que a Bíblia nos traz. Em Efésios, o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo nos faz um alerta, ó. Pelo que não sejais insensatos, mas entendam qual seja a vontade do Senhor. Então, se eu coloquei a apreciação algo diante de Deus, se eu sou uma pessoa que creio no poder de Deus, se a minha vida está no centro da vontade de Deus, se eu estou colocando a minha vida diante do Senhor, ética, caráter, tudo isso diante do Senhor transformado, algo vai acontecer. Deus vai responder de uma maneira ou de outra, mas aquilo que acontecer, você vai ter certeza que aquilo foi feito pela vontade de Deus. E se Deus fez aquilo, e se aquilo se concretizou na tua vida, sendo a vontade de Deus, vai ter bênçãos que você nunca viu ali. Coisas maravilhosas, coisas grandiosas, como assim o pastor falou aqui. Então isso nós precisamos acreditar, crer verdadeiramente, nos posicionar e entender que precisamos pôr sim
propor para Deus determinadas coisas. Ah, Senhor, a minha vida, eu estou colocando diante do Senhor que tome este rumo aqui, mas eu submeto isso à sua apreciação, Senhor. Lembra Moisés, quando estava lá, que Deus falou para ele, olha Moisés, eu agora não vou mais com vocês daqui. O povo aprontou, né? Fizeram um bezerro de ouro e outras coisas terríveis, e Deus falou, Moisés, agora eu até mando alguém com vocês, mas eu não vou. E Moisés falou assim, o Senhor não faça isso, não me mande sair daqui se o Senhor não for comigo. Então eu tenho que entender que tudo aquilo que eu coloquei ali nos meus propósitos, se eu submeter dessa maneira, Senhor, se não for da sua vontade isso, se o Senhor não estiver comigo nisso, que isso não aconteça. Mas se o Senhor estiver comigo nisso, se isso for da sua vontade, Senhor, eu estou pronto para receber aquilo que vem de Ti. Porque eu tenho certeza que o que vem de Ti não vai me acrescentar dor, como o Provérbios fala, mas vai trazer alegria, felicidade e paz. Né? Para a gente encerrar, antes disso eu me lembrei de algo que eu sempre leio, eu gosto de ver a história de Moisés, e ele, em Deuteronômio, no capítulo 3, se não falha a memória, ele já sabia que não entraria na terra prometida, né? E ele sabia que aquilo era a vontade de Deus. Deus já tinha dito para ele, prepara Josué, porque você não vai entrar lá. Aí Moisés vai falar com Deus, vai propor algo para Deus. Senhor, faz aquilo, Senhor meu Deus, me deixa entrar lá. Me deixa entrar na terra prometida, Senhor. Aí Deus falou com ele, Moisés, eu já disse para você, não toque mais nesse assunto. E ele continua a sua vida, Deus o levou até o monte, ele viu a terra prometida, mas lá ele não entrou, porque aquilo não era a vontade de Deus para a vida de Moisés. Para a gente encerrar, para nós orarmos, esse último texto está em 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15, que eu quero deixar para vocês nesta noite, como a eficiência de tudo aquilo que nós falamos até aqui, aquilo que nós colocamos diante do Senhor, para nós estarmos orando daqui a pouco pelos teus propósitos, pelos meus propósitos, por aquilo que colocamos diante do Senhor. Mas quem sabe nessa noite você vai fazer essa oração de uma maneira diferente. E quem sabe você entenda, ou entendeu, ou entenderá, porque a palavra de Deus ela vai criando raízes, vai florescendo e vai trazendo fruto. Quem sabe você não entenda isso hoje, o que eu falei, mas quem sabe amanhã você compreenda, amanhã você veja, amanhã Deus te responda que isso aconteceu na sua vida. Que quem sabe muitas coisas que você não recebeu, não foi porque Deus é mau, foi justamente pelo contrário. Por Ele te amar de uma forma tremenda, Ele não permitiu que aquilo acontecesse, porque aquilo não seria bom para você. E muitas coisas que aconteceram na sua vida, e você para pensar, isso realmente foi de Deus, porque, olha, aconteceu, as portas se abriram, as coisas aconteceram, e eu estou lá firme até hoje, as coisas prosperaram. Isso é motivo para você testemunhar, isso é motivo para você glorificar o nome do Senhor. Último texto, 1 João capítulo 5, versículo 14. E eu quero compartilhar com você, dizendo assim, apóstolo João dizendo, e esta é a confiança que temos nele. 2 pontos. Que se pedirmos alguma coisa, aí está entre vírgulas, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Repetindo aqui, esta é a confiança, é a fé, é aquilo que cremos, que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a vontade de Deus, segundo a sua vontade,
Ele nos ouve, e se nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então vamos continuar crendo nesse Deus Todo-Poderoso, entendendo as coisas que Deus tem, subordinando a nossa vontade à dele, experimentando a perfeita, agradável, boa vontade de Deus sobre as nossas vidas. Nenhum plano será impedido sobre a tua e sobre a minha vida, se ele estiver diante da vontade de Deus. Jesus nos ensinou esta oração porque sabia que com os seus próprios discípulos ele teve dificuldade de ensiná-los a orar. Durante algumas vezes ele se retirou para orar e quando ele voltava encontrava os seus discípulos dormindo, porque não conseguiam orar. Então Jesus disse a eles, aquela multidão no Sermão da Montanha: orem assim: Senhor, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nos submetemos à tua vontade. Traz o nosso pão de cada dia, Senhor. Nos abençoe, não nos deixes cair em tentações, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Mas nós declaramos, Senhor, que teu é o poder e a glória para todos sempre. Quero orar com você agora, quero colocar, se você tem o teu fire aí, pegue neste momento. E nós vamos estar colocando tudo isso diante do Senhor. Pai querido, Senhor, embasados diante da tua mensagem que o Senhor nos trouxe nesta noite, queremos colocar aqui as vidas, Pai querido, que estão nesses propósitos de oração, como já, Senhor, desde o mês de outubro, desde 6 de outubro, estamos aqui, Senhor, orando sobre essas coisas. Pai querido, nós abençoamos essas vidas, abençoamos o trabalho, o emprego. Pessoas estão colocando ali, há dificuldades, nós não somos cegos, não somos fantasiosos, há dificuldades nesta área, na atual circunstância, no mundo, não apenas no Brasil, mas no mundo, até nos países mais desenvolvidos, eles estão atravessando uma grande crise de trabalho e emprego, Senhor, mas nós cremos que Tu podes abençoar, que Tu podes, segundo a Tua boa vontade, segundo a Tua vontade, alcançar os nossos irmãos, nossas irmãs, que estão hoje nas suas casas, Pai, abençoando-os, Pai, poderosamente, trazendo trabalho e emprego a essas famílias, trazendo sustento, Senhor meu Deus eterno, em nome de Jesus, como diz ali na oração que Tu nos ensinou, Jesus, dá-nos o pão nosso de cada dia, traz, meu Deus eterno, o trabalho, o emprego, traz o pão à mesa de cada um que está buscando nesta noite na Tua presença. Da mesma forma, prospera na área financeira, Senhor, as coisas precisam, quem sabe estejam acontecendo, pessoas com causas na justiça, pessoas com situações emperradas, Pai, segundo a Tua vontade, Senhor meu Deus eterno, Senhor, quebra todo mal, afasta todo impedimento, traz a Tua bênção poderosa, traz a Tua bênção viva sobre a vida dessas pessoas agora, Senhor, em o nome santo de Jesus Cristo, que o Teu poder, Senhor, venha ser referendado nos céus, para que ele se cumpra aqui nesta terra, para a glória do Teu santo e do Teu poderoso nome. Senhor, há pessoas colocando as suas famílias na Tua presença, Pai, relacionamentos de marido e mulher, Senhor, meu Deus, esposa e esposa, filhos, Senhor, com esta pandemia, as coisas parecem que nós temos visto um crescente número de divórcios, um crescente número de desavenças, um crescente número de suicídios, Pai, em nome de Jesus, Senhor, põe a Tua mão sobre essas famílias, Jesus Cristo, e opera na vida de muitos que aqui estão colocados diante de Ti, Senhor Deus. Dá-nos saúde física, saúde para muitas pessoas, recuperação de pessoas que estão internadas, de pessoas que estão doentes, Pai, em nome de Jesus, física e emocionalmente. Deus, em nome de Jesus, habita nessas vidas. Espírito Santo, entra com providência. Jesus, entra com a cura sobre a nossa
nossa vida, Senhor, sobre a nossa vida física, sobre a nossa vida espiritual, Senhor, meu Deus amado. Tira toda a síndrome do pânico, tira, Senhor, meu Deus amado, toda a crise de ansiedade, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, segundo a tua vontade, opera para o bem daqueles que te chamam pelo teu nome, porque a tua palavra diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor Deus eterno, e nós sabemos que a tua vontade, ela não nos envelhece, a tua vontade não nos aflige, a tua vontade não nos transtorna, pelo contrário, a tua vontade nos traz paz, nos traz alegria, nos traz harmonia de pensamentos, a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito, Senhor. Nos abençoa, cura os enfermos, abençoa, Deus amado, em nome de Jesus. Pai querido, liberta. Tem pessoas, quem sabe, estão representando vidas que estão verdadeiramente presas às trevas, verdadeiramente presas a demônios, a espíritos malignos. Em nome de Jesus, solte-as, em nome de Jesus, solte essas amarras dessas vidas, Senhor, e que elas possam te reconhecer como Senhor real e Salvador e suficiente das suas vidas. Pai querido, opera na conversão. Senhor, tem muitas pessoas que já ouviram falar de Jesus. Muitos, Senhor Deus amado, muitos já ouviram falar, assim como Jó disse no final do seu livro: Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu conheço a ti, de andar contigo, de ouvir a tua voz, de crer na tua soberana vontade, Senhor. Opera, Deus, manifesta, Senhor, a tua presença e a tua glória, seja desde agora e para todos sempre. Oh Senhor meu Deus, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós cremos que tudo é pelo teu poder, pela tua glória e para todos sempre, que assim seja feito. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus cumpra na sua vida a sua boa, perfeita e agradável vontade. Que o Senhor te dê uma noite abençoada. Que a tua casa seja alcançada agora pelas mais ricas bênçãos de Deus. Que as nossas vidas sejam protegidas pelo sangue de Jesus. Que o sangue do Cordeiro inocente, imaculado, puro, que nos salvou, esteja sobre as nossas vidas, nos livrando de todo perigo e de todo mal. Que o Senhor te guarde a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, que assim seja feito. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Fique conosco durante esses próximos dias. Você vai já ter ciência do que vai acontecer, né? E fique atento às nossas informações. Mas de qualquer maneira, aconteça o que acontecer, haja o que houver, eu sei que tem um Deus, né? Como o pastor José cantou nesta noite aqui para nós: ainda que não haja gado, que não haja fruto na videira, mesmo assim nós continuaremos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Será sobre a tua vida esta bênção. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém e amém, Jesus. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Uma boa noite, que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.